Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Momento Nutrição, meu programa aqui que é quinzenal, sempre com um convidado especial para conversar sobre um tema dentro do mundo da nutrição e tirar as dúvidas de vocês, sempre aqui na TV e Rádio MRI. Hoje estou com uma convidada super especial, a biomédica Halima Nossapem. Tudo bem, Halima? Como que você está? Boa noite, Karine, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Estamos aqui em pleno feriado de 7 de setembro, firmes e fortes. Firmes e fortes. E o nosso tema de hoje é a importância de se ter uma boa nutrição para se fazer procedimentos estéticos. Não é, Halima? Sim, muito importante. Me conte um pouquinho o que uma biomédica esteta faz. Vamos lá. A biomedicina, ela é uma graduação bem ampla, né? Eu sou formada em Curitiba pela Universidade Positivo, tenho minha pós-graduação em estética, e dentro da estética, na biomedicina, a gente tem também várias áreas. Dentro delas, a gente pode trabalhar com procedimentos injetáveis e não injetáveis, tanto corporal como facial. Então, para emagrecimento, para celulite, para flacidez, dentro da pele, a gente fala muito da harmonização facial, que aí entra a toxina botulínica, preenchimentos, peelings, bioestímulos de colágeno, enfim, bastante coisa aí para a gente trabalhar. Tem bastante assunto, né? E assim, eu escolhi conversar com o primeiro nutriente, primeiro alimento que eu acho que é essencial para tudo, acho não, né? Totalmente essencial para o nosso corpo, para o nosso organismo, é a água, né? Muito. Muito essencial. A água, né, é essencial para a nossa vida, 70% do nosso corpo é feito de água. E uma pessoa que não consome quantidade suficiente de água, como que vai ser a pele dessa pessoa? O que vai atrapalhar para fazer um procedimento estético? É engraçado que a água, as pessoas não enxergam, elas enxergam só como pensa o resultado daquele paciente também vai ficar comprometido. E a água ali, também a absorção intestinal, falando até de entrando em intestino, se você tem uma qualidade ali de ingestão de água, seu intestino vai funcionar. E a gente sabe que nutrientes são ali absorvidos pelo intestino também, né? Toda essa parte gastrointestinal. Exatamente, a água é vida, né? É tudo. É tudo. É tudo. Então, para a gente conseguir ter um resultado, né? É o que eu falo. Você quer ter um resultado eficiente, vai depender muito mais do paciente do que de mim. Então, como é que tá a ingestão de água? Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá seu estilo de vida? Tudo isso vai influenciar bastante. Qual o principal procedimento que a água influi mais? Tem algum principal ou não? Quando a gente trata a pele, eu acredito, todos vão influenciar no resultado. Até um botox, né? Uma toxina botulínica. Botox, a gente fala de marca, mas a toxina botulínica também, para a gente ter o efeito efetivo dela, ali mais duradouro também. Mas quando a gente fala de tratamento de pele, então uma pessoa que chega com uma pele ressecada, uma pele acneica, ou até mesmo que é um estímulo de colágeno, tá com um pouco de flacidez, eu vou passar algum produto nessa pele. Ela precisa ter uma boa absorção desse produto. Dela para ela conseguir agir da maneira certa, né? Aquele ativo que a gente está colocando na pele. Então, se ela não vai absorver, sei lá, 30, 20% daquele produto que eu estou colocando, ela vai ter um resultado menor. Então, eu acho que mais quando a gente fala de pele, mas todos os procedimentos vão influenciar, sim. Entendi. Outra coisa que se fala muito hoje em dia, está super em alta, e influencia diretamente também a nossa pele, é a saúde intestinal, né? Tudo, intestino, né? O eixo intestino-cérebro, que a gente conversa muito hoje em dia, muita coisa, e as pessoas não têm noção disso. Não. Né? As pessoas não Hoje, dão
estética, a gente fala muito, eu acho que na nutrição isso é mais presente há mais tempo, né? Mas na estética, a gente está falando muito hoje em dia sobre isso, esse eixo intestino, cérebro, pele. Tá Se fala bem... muito em relação a doenças, né? A problemas de saúde. Mas hoje está vendo a ligação direta com a pele também. Sim, hoje a gente sabe, tem muitos estudos aí que visam, focam bastante nisso. E aquilo, se a nossa absorção de nutrientes e tudo mais, a maior parte dela no intestino, então ela vai influenciar na nossa pele. Nossa pele precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de tudo funcionando de uma maneira correta, né? Então, tá totalmente ligado. Cérebro e intestino, todo mundo sabe que tá ligado, né? Todo mundo tem, quando tá nervoso, tá ali. Mas essa ligação com a pele, muitas vezes é difícil enxergar. Mas hoje em dia, muitos estudos mostram que falta de nutrientes, absorção não correta, tudo mais no intestino, quando ele não está no eixo, vai influenciar diretamente na pele. Muitas vezes uma pele acneica. Muitas pessoas chegam com a pele muito acneica, quer tratar. Aí, como que tá o intestino? É uma das primeiras perguntas que eu faço. Como é que tá seu intestino? Tá funcionando? Como que é sua alimentação? Porque isso vai influenciar diretamente numa pele acneica, numa pele flácida também, uma pele com falta de colágeno, vai influenciar. E o intestino que não funciona direito, ele produz substâncias patogênicas que vão produzir inflamações, Sim. que vai levar a problemas que vai causando essas coisas, né? Esses problemas na pele. Com certeza. E o procedimento estético não faz milagre, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa quer consertar com um procedimento e esquece que, em paralelo, tem que vir a alimentação saudável, os hábitos de vida saudáveis também. Com toda certeza. Quando eu falo que de uma nutrição saudável, de uma alimentação saudável dentro de sala, muitas vezes as pessoas se chocam, mas o que tem a ver com você injetar algo no meu rosto? Mas tem tudo a ver, né? Eu brinco, falo, se você quer uma produção de colágeno é dependente de vitamina C. Se você não tem uma boa absorção de vitamina C, você não vai ter uma produção de colágeno. Então, tudo depende uma coisa da outra. E intestino, absorção ali de como tá. Hoje a gente fala até de probióticos na nutrição, mas na estética também a gente fala de prebióticos, probióticos e tudo mais também. Suplementação, caso seja necessário. E trabalhar diretamente com um nutricionista, tudo mais, é muito importante. Tem uma equipe, né, que dá apoio. Sim, com toda certeza. E, assim, muitos procedimentos, eles trabalham com estimulando inflamação. Sim. Né? A maioria, né, que são totalmente, minimamente invasivos, né? Sim. Acho que é um exemplo até que a gente estava conversando antes, é o microagulhamento. Sim. Né? Eu quero que você explique um pouquinho, que é aqueles microfuros na pele. Por que a gente fura a pele para ter esse resultado bonito? Tudo que é estímulo de colágeno, o que acontece? Quando eu preciso estimular um colágeno, que é o que o microagulhamento vai fazer, um bioestimulador de colágeno, enfim, diversos procedimentos vão fazer. Quando eu preciso causar uma inflamação. Óbvio que controlada, né? Não vou deixar ninguém doente. Mas eu preciso causar uma inflamação para que eu tenha todo um processo, umas reações no nosso organismo, para que no final eu tenha ali uma substância, ali uma molécula, na verdade, chamada fibroblasto. Ela é quem produz colágeno. Então eu preciso dela. E ela só surge se a gente inflama. Não tem outro jeito. Então eu preciso dessa inflamação. Só que aí como que o organismo da pessoa vai reagir a isso? Como ele vai saber para onde ele tem que ir? Se a sua pele está tudo certinha e está com uma inflamação, digamos, no intestino, né? O colágeno, né? As substâncias vão agir lá onde a inflamação está acontecendo e não na pele onde a gente está fazendo o procedimento, né? Onde precisa. Então a gente causa uma inflamação para induzir o colágeno aí até esse local, né? Exatamente. Eu estou causando a inflamação aonde eu quero que ele surja. Só que aí, essa inflamação vai depender também. Como que é o organismo da pessoa? Ingestão de água, como que tá a alimentação? De novo, colágeno, dependente de vitamina C. Você tem vitamina C suficiente no seu organismo para ter essa formação? Como é que tá? Então, tudo isso vai influenciar. Uma pele desidratada, seu microagulhamento, a gente usa ativos. A gente microagulha ali, aquelas agulhinhas, mas a gente também usa ativos. E esses ativos, como que vai ser a absorção?
Vai absorver o suficiente. Os ativos dependem de outras substâncias no nosso organismo para serem absorvidos corretamente, né? Na quantidade que a gente precisa. Sim. E fazer ali a função deles correta também. Exatamente. É ir lá, fazer o procedimento e ter o resultado que a gente espera. Né? E que dure. Né? Mas tem que ter, o nosso corpo tem que dar condições para isso. Sim, é o que eu falo para os meus pacientes. Eles falam, quanto tempo vai durar? Eu falei, não sei. Quanto tempo você quer que dure? Quanto tempo você vai se esforçar para durar? Não depende de mim, depende do seu corpo. Depende de cada um. Óbvio que a gente tem ali a noção de quanto tempo aquele produto vai durar no organismo, mas se vai durar mais ou menos, depende de cada um. Depende de cada um. Suplementação. Você falou que você trabalha com uma equipe, né, junto e faz os suplementos. Tem pessoas que recusam? Tem pessoas que não entendem o para quê. Por que você está me suplementando? Exatamente. Pessoas que não entendem. É muito comum uma pessoa chegar na sala e ela não entender o motivo de eu fazer uma anamnese, o motivo de eu ter aquela conversa com ela antes de fazer o procedimento. Então, é questão de explicação. A gente explica, fala, olha, uma coisa depende da outra, do seu organismo e tudo mais, aí eles entendem, falam, não, então tudo bem. E aí, aceitam numa boa. Mas é mais esse entendimento, e que eu entendo que é difícil a gente relacionar uma coisa com a outra. Isso não é muito falado publicamente, né? Só se fala do procedimento em si, que faz isso na pele. Exatamente. Mas os meios de comunicação, no geral, não explicam o outro lado. Não. E a gente esquece que a pele é um órgão. Ela é o maior órgão do nosso organismo. Não é somente uma pele. Ela tem um funcionamento, ela tem uma função, ela tem ali, biologicamente falando, fisiologicamente, todo o mecanismo de ação. Então, a gente tem que cuidar dela como se fosse um órgão qualquer. O carinho, né? E é o órgão que a gente expõe, né? Como a gente é visto. E ele está exposto, é o órgão mais exposto na nossa. Então, está exposto à poluição, está exposto aos raios solares, que todo mundo sabe, mas luzes de celular, de computador, tudo isso vai prejudicar. Tudo hoje, né? Tudo. Então, tudo expõe de alguma forma. Hoje em dia está muito em alta aí falar dos radicais livres, né? Então, antioxidantes e tudo mais, que geram com poluição, com raios solares, com celular e tudo mais, que vai acelerar o envelhecimento. Já que você falou dos radicais livres, vamos explicar um pouquinho, então, para as pessoas que são os radicais livres. Radicais livres são moléculas que são formadas pelo nosso organismo, são moléculas instáveis. E nós temos substâncias que são antioxidantes que vão combater ali essas moléculas. E é natural do nosso organismo. Mas, de novo, a gente precisa prover isso para ele também. Sim, são elas que promovem o processo de envelhecimento do nosso corpo. Exatamente. Aí nós temos que consumir alimentos ricos em antioxidantes para, vamos dizer, enganar um pouquinho o processo de envelhecimento. Retardar um pouquinho ali. Retardar um pouquinho. A gente fala de estresse oxidativo, né, ali, mas é justamente isso, estresse oxidativo é quando a gente tem uma maior quantidade de radicais livres e menor de antioxidantes no nosso organismo. Aí a gente vai ter um envelhecimento mais acelerado do corpo. Então, é aquela pessoa que muitas vezes está jovem, mas já está com a pele mais flácida. Porque tem motivo. Tudo que a pessoa fez durante a vida que agrediu a pele dela e não teve uma alimentação adequada em antioxidantes, né? E hoje em dia, como suplementar? Mas, assim, eu sempre digo que a suplementação ajuda, é importante, mas sempre a prioridade é a alimentação, de forma mais natural possível. Com toda certeza. E os suplementos entram como um auxílio, quando a gente não consegue atender totalmente pela alimentação. A gente vê pessoas que comem mais saudáveis, têm uma alimentação mais saudável, como elas não envelhecem tão rápido, né? Com a pele bonita, viçosa, iluminada, tudo isso, porque tem a ingestão correta. O nosso organismo precisa, a gente se alimenta porque precisa de vitaminas, de nutrientes. Ponto. Vitaminas, nutrientes, atividade física. Estresse é bem difícil, né, de conter, mas é importante tentar ficar mais calma possível. Ele também vai gerar radicais livres e vai envelhecer. Exatamente.
Então, o estilo de vida que a gente tem hoje em dia complica bastante, né? Complica. Mas depende da gente. Depende totalmente da gente. São as prioridades, né, que a gente tem que dar. Mas aí a gente fala de novo, vitamina C, vitamina E, enfim, diversas Vitamina vitaminas. C, que é anti-inflamatória, cicatrizante, né? Vitamina E também. Sim. A vitamina D, que é um pouquinho complicado, porque a gente depende do sol para ela ser ativada, né? E ela é na pele onde ela é formada, né? Isso, ela é formada na pele, mas ela é ativada através dos raios solares. Sim. E hoje em dia a gente usa muito protetor solar, o que dificulta também esse processo. O sol, ele é aquela coisa, né? Não pode pegar, mas pode pegar. Tem que ter, mas não tem. Precisa dele, mas também não pode, né? Em excesso, tem que saber pegar o sol na maneira Os correta. horários certos, né? Os horários da maneira correta. Hoje em dia quase todo mundo faz suplementação de vitamina C, vitamina D, desculpa, é bem comum. Mas saber pegar sol da maneira correta é bem importante. É assim, estudos já mostraram que cerca de 20 a 25 minutos de sol por dia já é o suficiente. Então, assim, aquele sol do início da manhã, final da tarde, não é o sol do meio-dia, né? Não, Deus me livre. Não é legal. Não, vai prejudicar totalmente o organismo e a pele, então, nesse fala. Lugares que tem menos sol, né? Como aqui eu estou em Curitiba, então não tem sol todo dia, né? Olha, eu estou no interior de São Paulo, mas eu digo que aqui também é uma mini Curitibinha, eu falo. Então, a solução é suplementar. Com certeza. Vitamina D é bem comum. Vitamina D é bem comum, tem que suplementar. E além que ela também vai aumentar a imunidade, ajuda em diversos fatores aí do nosso corpo. E imunidade é bom também para quem vai fazer tratamento de pele, tem que ter. Exatamente. Acho que outros, se fala muito, acho que a vitamina A, C, E é muito comum. As pessoas falam, né? A vitamina E, que é a vitamina lá da cenoura, do coelhinho, que vem com a pele, do olho, do cabelo e tal. Sim. Mas tem também outros minerais que são cicatrizantes que as pessoas não sabem. Magnésio. Magnésio, hoje em dia está se falando muito do magnésio, mas mais com relação à parte cognitiva. Não se fala muito com relação ao cuidado da pele. Não. E cicatrizante vai ajudar na cicatrização. Imagina, se eu faço, dependendo do procedimento, um microagulhamento. Eu preciso que essa pele regenere. Sim. Um fio. A inflamação para o colágeno agir ali, mas você precisa da cicatrização também. Precisa. A pessoa não pode ficar com a pele aberta ali. Então, eu preciso também de nutrientes e vitaminas que vão fazer parte desse processo da cicatrização do organismo da pessoa. Senão, não tem como eu entrar com um procedimento injetável. Acaba prejudicando. Então, tem toda essa parte também de... Aí entra a água também, que tem. Enfim, também é importante. Outra coisa, assim, eu tive um paciente em que ela comentou que ela queria fazer um procedimento estético e ela tomava alguns medicamentos anti-inflamatórios. Eu falei, então você vai marcar as suas sessões lá, vai fazer a sua anamnese na clínica de estética lá, com a biomédica, mas você tem que ver, se não me engano, 3 a 4 dias antes, tem que parar de tomar anti-inflamatórios. Sim, isso. Você pode falar um pouquinho pra gente? O anti-inflamatório, o que ele vai fazer? Vai cortar a inflamação. Então, começa por aí. Se eu preciso gerar inflamação, você está cortando a inflamação. Não vou conseguir ter um resultado efetivo. Mas não vou conseguir ter um resultado efetivo ali. E a gente não sabe do organismo da pessoa. Às vezes tem alguma interação medicamentosa também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com medicamentos. Corticoides também, antibióticos. Estética, eu falo estética são para pessoas saudáveis. A pessoa tem que estar com o organismo saudável. Senão, a gente pode ter alguma complicação que a gente não quer. Então, tá tomando medicação? Espera parar, quer fazer, legal. Espera parar, o organismo tá funcionando, tá certinho, não está mais doente, aí sim a gente faz. Mas o anti-inflamatório vai cortar. Não pode ser feito no desespero, né? Como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, acha que chegar lá e falar, quero fazer procedimento tal, tá aqui o dinheiro e faz aí, pronto. Não é assim. Não pode. A gente tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com o organismo vivo. Uma responsabilidade grande que você tem. Com toda certeza, a gente tem que tomar esse cuidado para que a pessoa não tenha uma ocorrência, uma intercorrência. Óbvio que todo mundo está disposto a isso, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com
como o organismo daquela pessoa funciona. Então, tem que ter uma anamnese ali, uma conversa antes com o paciente bem criteriosa. Então, já que a gente está falando muito da anamnese, acho que é bem importante colocar das pessoas não mentirem, não omitirem. Às vezes, assim, pode até dar uma intercorrência séria, né, no procedimento. Sim. E até você descobrir o que aconteceu, porque a pessoa respondeu tudo certo as suas perguntas. Não era para ter dado errado, né? Já aconteceu isso? Já, opa, várias vezes. É muito importante. As pessoas, elas pensam, o que é muito comum, às vezes a pessoa mente porque quer fazer, mas muitas vezes ela fala porque ela não dá importância. Ela acha que, eu tenho minha tireoide tá alterada, mas o que tireoide tem a ver com procedimento estético? Ou, sei lá, tem hipertensão, toma medicação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Elas não entendem essa relação da estética como sim uma área da saúde. E correlacionar isso é importante. Então, muitas vezes na anamnese eu falo para a pessoa, olha, você toma alguma medicação? Qualquer medicação de uso contínuo, toma? Não. Ó, se você tomar anti-inflamatório, pode acontecer isso, isso, isso. Se você tomar antibiótico, pode acontecer isso, isso, isso. Aí a pessoa começa a me falar. Então, é importante a gente entender a estética, sim, como uma área da saúde. A gente lida com a saúde, com a vida da pessoa que está ali na nossa maca. Então, tem que ter esse cuidado. É extremamente importante mesmo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram essa semana com algumas opções de procedimentos que as pessoas, né, para votar qual tem mais curiosidade, que mais interesse. O mais votado ali foi ozonioterapia. Você faz esse procedimento? Como que funciona a ozonioterapia? Acho que sempre foi usado muito no corpo, hoje em dia também se faz no rosto, né? Se faz no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Até capilar. É verdade, até capilar. Até capilar. A ozônio é um gás de ozônio, né? Então, o que ele vai fazer, basicamente? Ele vai aumentar a circulação sanguínea da região. Como uma consequência, no capilar, por exemplo, aumentando a circulação sanguínea, a gente vai ter um aumento de nutrientes para aquela região. Vai crescer cabelo. Para uma flacidez, eu vou aumentar nutrientes naquela região, vou causar uma inflamação também. Vou ter estímulo de colágeno. Para uma celulite é ali uma região inflamada, uma região em que não tem suporte sanguíneo, com circulação comprometida. Então, eu vou levar nutrientes, vou aumentar a circulação para aquela região. Estria é uma região sem circulação sanguínea, uma cicatriz que não tem circulação. Então, eu coloco ali, eu vou voltar uma circulação e estimular o colágeno. Então, basicamente, é isso que uma ozônio vai fazer. É o mesmo princípio de uma carboxiterapia, que é com O2. Né, com oxigênio. CO2, CO2, desculpa. Então, a gente vai aumentar a circulação sanguínea. É basicamente isso que ele vai fazer. E a gente pode fazer para crescimento capilar, para cicatrizes, para gordura localizada, para celulite, para estria, para diversos procedimentos. É muito novo. Então, é mais atual, né? É mais atual. O pessoal ainda tem bastante curiosidade. O médico utiliza muito também aí para diversos tratamentos de algumas doenças. E voltando para a parte de nutrição, não, então se ela ajuda na flacidez, né, nessa parte, tudo, vem tudo aquilo que a gente falou. Hidratação, colágeno vai vir se você tiver condições também. Com toda certeza. O colágeno precisa de vitaminas, precisa que o seu organismo responda. Ainda mais que o colágeno, a gente tem que formar ele por uma hidratação, por uma inflamação. Então, é o seu organismo que tem que reagir. É o seu organismo que tem que dar resposta. Se o seu organismo não estiver pronto para isso, a resposta vai ser menor. Outra questão que apareceu para mim é com relação ao preenchimento labial, que é feito com ácido hialurônico, correto? Sim, correto. E eu vi muitas pessoas falando que é feito com botox. Falei, não se põe botox. Né? Muito comum essa confusão. A confusão é comum, né? É comum. Então, vamos falar um pouquinho do ácido hialurônico ali? O ácido hialurônico, eu brinco com meus pacientes que, assim, ácido hialurônico a gente produz no nosso organismo. É normal. A gente tem, é natural, é um fator de hidratação do nosso corpo.
Eu brinco com meus pacientes o seguinte, o que é o preenchimento? É uma massinha de modelar de ácido hialurônico. Pensa assim, que fica fácil. Fica fácil de entender. É uma massinha de modelar, que tem diversas densidades. Tem uma mais leve, um pouquinho mais densa e tudo mais. E aí a gente coloca, por exemplo, na boca. Então a gente coloca para quê? Para aumentar os lábios, para às vezes quem tem assimetria, a gente corrigir assimetrias, olheira profunda a gente melhora, para quem tem um queixinho para dentro, a gente projeta a mandíbula, tudo isso Levantar a gente consegue. A lateral aqui um pouquinho, né? Levantar a lateral, aqui para quem tem perda de estrutura, aqui em malar zigomático, que é esse ossinho aqui, a gente consegue reestruturar, bigodinho chinês, marionete, tudo isso a gente consegue melhorar com um preenchimento que é a base de ácido hialurônico. Intercorrências, alergias é muito raro. Geralmente é mais anestesia do que ao ácido hialurônico. Hoje é uma substância que tem naturalmente no nosso corpo. Não tem como dar alergia. Não tem como, não posso dizer, mas é muito difícil. É difícil. É que geralmente a alergia vem a outros produtos, porque não é só ácido hialurônico. Ali na composição a gente tem que ter outras coisas também, para formar aquele gelzinho, aquela molécula, né? Então, pode ser alergia a outros componentes, mas ácido hialurônico é muito raro. Então, é isso que é o ácido hialurônico. Botox não, né? A toxina botulínica, na verdade. É outra história, o Botox. É outra coisa. Ela vai lidar com musculatura, com expressão. É outra coisa. E acho que nós podemos agora responder algumas perguntinhas que vieram na caixinha de perguntas. Então, teve uma pergunta aqui da Marielle, que é do interior de São Paulo também. Ela perguntou se é verdade que o açúcar destrói o colágeno. Sim. Então, assim, falando da parte nutricional, né, eu quero que você complemente também. Falando de nutrição, o consumo em excesso do açúcar, que é o problema, porque o excesso ele não é metabolizado pelo nosso corpo. O que esse excesso vai fazer? Além de depósitos de gordura, ele também pode se ligar a algumas proteínas. E essas proteínas vão danificar algumas fibras, enrijecendo, né, algumas fibras, que vai causar a flacidez. Então, o excesso de açúcar pode ajudar a causar flacidez. Exatamente. O açúcar, a gente chama de glicação na estética, que é justamente a ligação do açúcar com as fibras de colágeno e elastina, que ela faz essa quebra ali dessas fibras. E se a gente não tem colágeno, se essas fibras não estão bem formadinhas, a gente vai ter uma flacidez ali. Então, um envelhecimento acelerado pela essa reação de glicação que a gente chama, que é justamente essa quebra das fibras de colágeno e elastina. O que é o colágeno? O colágeno são aminoácidos. Né? Uma cadeia de aminoácidos que formam uma proteína, né? Uma proteína. Então, existem mais de 200 tipos de aminoácidos. Conforme a ligação, a combinação que elas formam, elas vão formar diferentes tipos de proteínas, inclusive o colágeno. Exatamente. Então, o açúcar pode danificar essas ligações, né? Exatamente. E é bem bonitinho a gente ver ali nas fotinhos, porque são bem fibrinhas mesmo. É bonitinho, né? É bem bonitinho. E se a gente pega uma pele mais envelhecida, a gente vê, elas realmente estão mais soltas, menorzinhas, mais soltas e parece meio molinhas. Mais longe assim. Uma da outra. É bem bonitinho de ver. Então, realmente, aí é justamente isso que o açúcar em excesso vai fazer. Vai danificar as fibras de colágeno. Infelizmente. Pegando esse gancho, Halion, também que é muito comum hoje em dia o bioestimulador de colágeno. É o que todo mundo procura. Mas o bioestimulador de colágeno também não vai fazer um milagre na vida da pessoa se ela não tiver uma alimentação saudável. Não, infelizmente. Como que é esse bioestimulador? Como que ele vai trabalhar no organismo? Hoje no mercado a gente tem 2 tipos de bioestimuladores. Ambos são produtos diferentes, com bases diferentes, mas ambos vão fazer a mesma coisa. Eles vão estimular o colágeno de uma maneira natural no nosso organismo, tá? Falando palavrinhas difíceis aqui, só por um momento. Um é hidroxiapatita de cálcio e o outro o ácido polialilático. Ambos também a gente possui no nosso organismo, são produtos que a gente contém. Então, eles são biodegradáveis ali no nosso corpo. Tá? O que eles vão fazer? A gente vai injetar esses produtos e, novamente, vai causar uma inflamação que vai ter esse estímulo de colágeno, tá? Eles são muito comuns, porque a gente pode fazer no corpo todo.
rosto, pescoço, papada, mão, braço, até glúteo, que hoje está muito em alta, todo mundo quer fazer no glúteo. Todo mundo quer aumentar o bumbum, né? Todo mundo quer aumentar, quer deixar menos flácido, quer empinar, todo mundo tá querendo. É muito comum. Então, a gente consegue ter esse estímulo e ter uma pele mais viçosa. De novo, para a gente ter um colágeno efetivo ali, uma produção efetiva, a gente depende de uma boa alimentação, uma boa hidratação, de um organismo funcionante de uma maneira correta. Que a gente está estimulando ele a vir, mas ele não vai ficar ali para sempre através daquele estímulo. Você tem que manter ele, né? O seu corpo tem que manter ele naturalmente também. Sim, exatamente. O produto em si, ele fica até que, dependendo de organismo para organismo, bastante tempo no corpo. Mas o quanto vai ficar, realmente... Não tem como dar um tempo correto, né? Depende de... A gente fala, né, hidroxiapatita até 18 meses, o ácido polilático até 24 meses, mas é até. Quanto que vai durar? É só o seu corpo para dizer. Menos, depende, não tem como. Depende. Outra perguntinha que tivemos na caixinha de perguntas, acho que a gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos responder. Quais as principais propriedades do retinol? Pergunta do Adriano. O retinol, que na verdade é a vitamina A. É um derivado da vitamina A. Isso. Então, a vitamina A, o retinol, ele é importante para várias coisas do nosso organismo, inclusive para visão, né? Várias partes. Mas, com relação à estética, ele atua muito na renovação celular, diminui manchas, né? Quem tem melasma, manchas, estimula a produção de colágeno, que a gente já falou, antioxidante. Ele vai fazer a renovação celular. Nossas células diariamente estão sempre se renovando. Isso é normal. E ele é uma das vitaminas que estão ali, né? Vitamina A, o retinol, que vai acelerar ali e ajudar nessa renovação celular. Muito importante. Além de também trabalhar um pouquinho ali na cicatrização também. Né? Então, como essa renovação celular vai ajudar em manchas, em flacidez, numa pele mais viçosa, mais iluminada. É exatamente isso. Tem algumas pessoas que já me perguntaram também, que eu acho que é bem interessante conversar com você em consultas, falando assim, a minha coxa, a parte interna da coxa atrás está flácido, mas eu não sei se é flacidez ou se é celulite. Como que eu vou saber se é flacidez ou se é celulite? E por que está acontecendo comigo? Né? A flacidez e a celulite, às vezes, elas andam juntas. Mas assim, acho que um truquezinho que eu acho fácil para as pessoas identificarem é olhando o joelho, né? Pode ser? Dessa? Você fica em pé na frente do joelho com a perna reta e você olha o seu joelho. Se ele estiver lisinho, bonitinho, é celulite. Você tem. Se o seu joelho estiver flácido também, com a pele meio enrugadinha e tal, então muito provavelmente o que você tem ali atrás da coxa é flacidez. Uma boa dica. Uma dicasinha. Eu falo... Dá pra... Vou ver essa daí. O que eu falo para as pessoas é puxa a pele. Puxa a pele. Uhum. Então, assim, mão geralmente é um pouquinho flácida, né? Então, puxa. Mão geralmente, ó. Isso daqui, mão é... Né? Isso daqui é uma flacidez, então a gente tá puxando. Se a pele volta rápido, a minha, graças a Deus, ainda volta rápido. Mas... a minha aqui também. Mas ela volta rápido, ela demora um pouquinho para voltar. Então, você tem excesso de pele ou não. A celulite geralmente vem acompanhada ali daqueles furinhos, né? A celulite, ela é um conjunto de algumas coisinhas. Então, ela vem geralmente com gordurinha localizada na região, não precisa ser no corpo todo, mas naquela região, com uma retenção líquida. Então, a pessoa geralmente está inchadinha, tem retenção líquida. Até que, às vezes, muitas vezes as pessoas falam, nossa, uma celulite que surgiu que eu não tinha. Eu falei, quanta água você toma? Nem líquido. Toma a água certa, batata, toma a água certa, a celulite melhora. Que é retenção líquida. A retenção com a inflamação da pele.
com inflamação. Então, tudo isso. E aí a gente tem essas fibras que ficam entre ali as células de gordura. Então, conforme a gente engorda e tem retenção líquida, essas fibras são puxadas para baixo e aí formam esses furinhos. Então, é importante ele também tem um acomprometimento ali da circulação sanguínea, que não está muito legal. Então, tudo isso forma celulite. E geralmente também vem um pouquinho de flacidez junto. Às vezes elas caminham juntas também para ajudar. Mas para a celulite é importante alimentação, água, alguns procedimentos também, atividade física. Alguns procedimentos vão ajudar bastante também. Também eu já vi muita indicação de biomédicos esteta e não fazer atividade física após os procedimentos. Depende do procedimento. Quais que pode e que não pode fazer? Procedimentos que causam muita inflamação, geralmente a gente fala para não fazer, porque a atividade física vai ter ali um excesso de radicais livres, a pessoa vai forçar um pouquinho, então acaba inchando, acaba dando edema e tudo mais, ficando vermelhinho, não é legal. Né? Aí, geralmente, quando a gente fala de procedimentos um pouquinho mais tranquilos, eu trabalho muito com Ultraformer, que é para estímulo de colágeno também, mas ele é bem mais tranquilo. A gente fala vida normal, pode fazer o que você quiser. E são só 24 horas, né, que você precisa ficar sem. É só um dia. Olha, então, mas por incrível que pareça, tem pessoas que sofrem com isso. Mas é por uma boa causa. É por uma boa causa. Mas, geralmente, ali, quando a gente tem uma inflamação e tudo mais, a gente fala, fica mais quietinho. A toxina a gente pede também, né? Porque a toxina é musculatura e na atividade física você está ali forçando o músculo. Então, a gente pede alguns descansos aí pra gente evitar excesso de edema e tudo mais. Ou seja, um preenchimento, eu falo, não faz, labial principalmente, não faça atividade física, porque isso fica ali, ó, fazendo força, mordendo mal. Né? E o preenchimento e o preenchimento ele precisa ficar paradinho onde a gente colocou, então até ele se estabilizar e tudo mais, a gente precisa ficar bem até quietinho. Cuidado na mastigação, né, quando for se alimentar. A gente fala, mastigar, não morde a boca, às vezes tem gente que fica tirando pelinha, né, com dente, assim. Tá fechando. Não evita, então atividade física para não ficar mordendo a região. Então, alguns cuidados também, às vezes, é só para a gente não ter uma dorzinha de cabeça. Entendi. E falando um pouquinho do... Acho que o procedimento mais comum hoje em dia é o quê? O Botox, né? A toxina. A toxina botulínica. É a marca, né? Se junto paciente meu falou, nossa, mas que nome feio. Porque é a toxina que é injetada ali que vai fazer essa ação. A toxina ela vai fazer um relaxamento da musculatura. Então, né, a gente tem muita força muscular ali também na face. Toxina, onde que são? A gente aplica em diversas regiões, mas as clássicas é testa, aqui entre carinha de bravo e os pezinhos de galinha. Então, a gente consegue fazer... opercular dos olhos. Então, a gente aplica nessas regiões para que a musculatura relaxe e não existe idade para aplicar toxina. As pessoas falam muito disso, mas não existe. Quanto antes a gente começar, melhor. Óbvio que vai fazer uma adolescente, mas assim, quanto antes a gente começar, melhor. Na vida adulta, né? Exato, depois dos 18. Porque a gente não vai evitar que forma que a gente chama de rugas estáticas, que é quando a gente não está movimentando e já está aquela marca. Então, a toxina ela é mais preventiva. Ela vai prevenir que as ruguinhas comecem a se formar. Para quem já tem, para evitar que piore. Que se forme mais. Ela melhora um pouquinho, mas a gente nunca promete isso. Então, a gente fala que vai evitar que essas rugas fiquem mais profundas. Então, esse relaxamento da musculatura que ela vai fazendo. Não muda a feição de ninguém, não deixa ninguém. Não deforma. Não deforma, pode ficar tranquilo, que a toxina é bem tranquila. É confortável, não é nada muito... Não, nossa, é muito tranquilo. De agulha, né? Mas é tranquilo. Tem, mas a agulha da toxina é bem sossegada. A pessoa, também dá pra gente passar um anestésico ou qualquer coisa, não tem problema. A maioria, os procedimentos, a gente passa anestésico, né? Seja injetável. O local, né? O creminho local ali. O pessoal tem muito medo, chega com muito medo. Mas é bem tranquilo. Termina o procedimento, nossa, só isso. Já acabou? Já foi? Já acabou. E ligando à alimentação, o Botox, acho que vai muito também na hidratação, né? Tem que ver como tá, as fibras musculares têm que estar bem hidratadas.
essa parte muscular, né? A gente sabe que a musculatura... O aporte proteico, né? O aporte proteico e tudo mais. A gente sabe ali também... Tem muitas divergências entre profissionais, mas a gente sabe que a toxina também ela é dependente de zinco. Então, às vezes, a gente suplementa com zinco também, alguns profissionais. Então, tem todo um mecanismo de ação ali também da toxina que precisa ser cuidado. E também até para ela, a duração dela também, né? Quanto tempo vai durar? Por bula da medicação, me fala 4 meses, mas... Na verdade, seriam até 4 meses, até né? 4 meses. Depende do organismo da pessoa. Pessoas que duram mais, pessoas que duram menos. Mas 4 meses é difícil, mas durar menos acontece bastante. Fazendo um resumão geral rápido, o que a pessoa precisa fazer com relação à parte nutricional, né? Alimentação saudável. Mas o que é essa alimentação saudável? Onde está tudo isso que a gente falou agora? As vitaminas, minerais, né? Esses aminoácidos. Eu acho que básico, né? Tá na salada, tá na fruta, tá em comer o arroz e feijão, em comer a carne, né? Na sua quantidade correta. Que quase ninguém come, né? A quantidade correta de proteína. E às vezes você fala essas coisas para as pessoas entram em pânico. Meu Deus, o que eu tenho que comer? Então, me fala qual o alimento que eu comer para eu poder voltar aqui amanhã. Eu acho que você deve lidar muito mais isso do que eu, mas qual que é o alimento milagroso? Não existe. Não existe. É toda uma base nutricional, todo um organismo que precisa estar, que a gente chama de homeostase, né? Que é justamente o equilíbrio do organismo. Ele precisa estar funcionando de uma maneira correta. E para isso ele precisa de nutrientes, todos os nutrientes. Não tem um milagroso. Um depende do outro para funcionar. Então, quando a gente tem um organismo funcionante de uma maneira correta, de uma maneira equilibrada, vai que vai. Todos os procedimentos estéticos funcionam, que é uma beleza. Que nem você falou, um nutriente depende do outro, né? Acho que um exemplo muito simples que eu uso, assim, é o ferro, né? Que está nas hemácias, no nosso sangue, e o oxigênio, ele é levado para o nosso organismo se ligando ao ferro. Se você... Então, a gente não tem oxigenação. A gente não tem oxigenação. Então, se você é anêmico, ou não é anêmico, mas tem um aporte de ferro, de ferritina muito baixa, você tem pouca oxigenação no sangue. Então, vai chegar menos oxigênio, não só nos órgãos e no cérebro, que a gente fala muito, mas também na saúde. Aí quem perguntou de ozonioterapia, lembra da minha resposta, que é oxigenação? Oxigenação. Então, você pode fazer todo esse procedimento, mas se você não tem uma alimentação adequada, pode estar prejudicando a oxigenação natural do seu corpo. Sim, e o resultado vai ser menos efetivo. Exatamente. E se você tem menos oxigênio na corrente sanguínea, o corpo ele vai levar, né, para onde mais precisa, que são os órgãos. E a pele vai ficar por último, nas prioridades, né? Nosso organismo ele é muito inteligente. Você vai primeiro para o cérebro, para os outros órgãos, vai distribuindo, aí faltou oxigênio, a pele te deixa por último. Deixa por último. Por mais que a pele seja um órgão, ela não é um órgão de prioridade no nosso corpo. Eu acho isso muito lindo, na verdade, né? É lindo, nossa. Do nosso corpo, da nossa natureza. As pessoas me chamam de louca, mas falam, gente, é lindo o organismo humano. É lindo. Essa mágica, né? Um mecanismo maravilhoso de a maneira com que funciona e como tudo se encaixa. Uma coisa depende da outra, tudo se encaixa e vai andando de uma maneira bem bonita. Exatamente. Então, tendo uma alimentação adequada de nutrientes, de salada mesmo, e comida de verdade, né? Eu sei que com a correria da vida hoje em dia é difícil, né? As pessoas vão muito para o processado, comem muito pão, porque é mais fácil você jantar um pão com alguma coisa do que fazer uma comida ou uma sopa, né? Jogando uma coisa um pouco mais simples. Mas as pessoas não fazem, porque é muito correria, é cansaço, é estresse, é filho, é casa, é marido, tá cansado. A alimentação é organização, né? É organização. A gente tem que ser organizado no nosso dia a dia para a gente poder ter uma alimentação correta. Então, é você tirar aquele tempo, aquele dia, para ficar na cozinha e conseguir se organizar. Faz o sistema de marmitinhas. Sim. Não tem como fazer. Tem lugares, todo lugar tem pessoas que vendem, né? E tem os lugares mais acessíveis também, se você puder fazer. Porque nós temos que saber
dar prioridades, né? A nossa saúde, o nosso organismo é prioridade. Com toda certeza. E a saúde é a base, não é só a pele, né? Então, eu brinco que, assim, eu lido com saúde, autoestima e saúde mental da pessoa. Então, sim, eu sou da área da saúde, sou biomédica, mas a gente tem que se ver isso. A pele, ela tá muito ligada à autoestima, à saúde mental. Às vezes, até pessoas ali com um estado depressivo, então tudo isso vai influenciar. Ansiedade, depressão, você se sente mal, aí se autodeprecia, né? Então, tudo isso vai influenciar muito. E a alimentação, ela tá totalmente ligada até nisso, né? E às vezes as pessoas, eu acredito, né, que vão até um profissional esteta, né, de estética, e naquele desespero, eu quero consertar isso para eu me sentir melhor. Sim. E ela não cuida da alimentação, não porque ela não queira, às vezes ela não percebe. Ela não percebe. Não percebe. O desespero, a ansiedade é tão grande que ela se concentra naquele problema específico e esquece que ela podia estar fazendo outras coisas já. Ela não entende. A estética, ela ainda não é visualizada como algo que está tudo interligado. É fácil você ligar a nutrição com a saúde. A estética ainda não é tão falado e tão visualizado dessa maneira, né? Mas ela está extremamente interligada com a nutrição, com tudo. Em todos os profissionais da área da saúde a gente consegue interligar. Uma área que tem crescendo muito, tem evoluído muito, né? Nos seus conceitos. Sim, muito, muito. Então a gente tem que entender isso. A gente trata pessoas saudáveis, a gente precisa tratar pessoas saudáveis. Precisa tratar organismos funcionantes de uma maneira correta, né? E tem uma pergunta um pouquinho polêmica para você agora. Você já barrou alguém? Você falou, não, eu não vou fazer o procedimento em você. Você não tem condições, não sei se nutricionais, físicas, psicológicas, emocionais, seja o que for. Já, algumas vezes, essa semana mesmo já me aconteceu na clínica. A primeira coisa que eu barro é uma pessoa que tem tratamento médico. Né? Chegou uma paciente para mim ontem mesmo. Chegou uma paciente para mim em que ela estava em tratamento médico aí de uma doença autoimune. Não tem como a gente tratar. Não tem como eu fazer nada. O organismo dela não vai responder a uma doença autoimune. Ela está com imunidade baixa. Pacientes aí que a gente não faz, né? Contraindicado. Doenças autoimunes ativas, principalmente. Medicações como anti-inflamatório, antibióticos, quando está sendo tomado, não podemos fazer. Quimioterápicos também, com paciente em tratamento químio, a gente não mexe, só depois terminar com autorização médica também, né? Pacientes aí vai fazer uma toxina botulínica, mas ele tem um problema muscular, complicado um pouquinho também, dependendo ali da doença muscular, né? Algumas específicas. Paciente com o que eu falo muito dentro de sala, paciente com uma expectativa irreal também. Ah, sim. Isso é algo que a gente tem, eu converso muito dentro de sala com alguns pacientes, que pessoas acham que vai entrar na sala e vai sair de outro jeito. Não é assim que funciona. Acho que vai transformar uma outra pessoa ali, né? Não é. A gente, dentro da estética, a gente fala de tratamento. Principalmente quando a gente fala de pele. É tratamento, médio e longo prazo. O que você quer? A gente não tem como eu chegar com um preenchimento, por exemplo, e só mascarar um problema. Então, a gente precisa tratar. Às vezes a expectativa da pessoa é muito real, é muito alta. Pessoas ansiosas, depressivas também, né? Se tiver um nível muito elevado. Então, a gente tem que entender que é um tratamento, são feitos passos, são sessões para a gente chegar no seu resultado. Não tem como você entrar na minha sala e eu colocar um monte de produto em você e depois você ter uma ocorrência, uma intercorrência, não ficar bem. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que ver como que está seu organismo, como está seu intestino, como está sua alimentação, como que é. Antes da pessoa fazer e fechar qualquer procedimento comigo, eu fico mais ou menos 1 hora na sala conversando com essa pessoa. Para eu entender. Às vezes é só uma conversa, a pessoa tá rindo comigo, tá conversando, mas a gente tá observando tudo. É uma consulta, uma avaliação. É uma consulta.
Então, às vezes a gente ri, a gente fala, eu brinco muito, a gente tem uma conversa muito gostosa ali com o paciente, mas tudo que ele me fala, eu tô com o meu ouvido ativo. Qualquer coisinha. Para eu entender o estilo de vida daquela pessoa e que tipo de tratamento eu posso fazer. Então, uma coisa que é muito comum é a expectativa irreal. Você vê que isso é muito exacerbado, assim, muito exagerado, você já barra ela. Vamos acalmar primeiro, isso. Daí... Falou, uma pessoa que chega, vamos lá, dá um exemplo um pouquinho mais visível, né? Uma pessoa que chega, que já tá com comprometimento ali, porque a gente perde estrutura óssea, a gente perde colágeno, vai ficando plástico e tudo mais. Uma pessoa que chega para mim e fala, quero fazer Botox, porque Botox resolve tudo. Opa, calma. É bem assim. Como é que tá essa pele? Vamos fazer um preenchimento? Você quer fazer um preenchimento? Vamos. Mas como que tá? Sua pele sustenta esse preenchedor? Tem colágeno para sustentar? Tem. Como que tá? Porque não adianta eu colocar algo, lembra da massinha de modelar? Não adianta eu colocar algo que é pesado se não tem sustentação. Então, primeiro a gente vai ficar mais feio, vai ficar pior do que ajudar a pessoa, né? Exatamente. Então, primeiro a gente trata. Vamos tratar essa pele? Como que tá a sua alimentação? Como tá a ingestão de água? Como que tá isso? Vamos arrumar essa alimentação? Vamos passar numa nutricionista? Vamos arrumar essa ingestão de água? Vamos fazer isso daqui e aqui? Vamos começar com um estímulo de colágeno? Dá para colocar etapas para a pessoa. Essa semana você vai melhorar isso, semana você vai fazer aquilo. Depois a gente volta a conversar. A gente faz a importância de seguir isso, que é para a saúde dela, para a segurança, né? Segurança, eu falo principalmente para sua segurança. Não adianta você chegar aqui na minha sala e querer que eu mude você completamente, vai ser daqui outra pessoa. Não é assim que funciona. Então é um tratamento. Vamos com calma. Vamos fazer da maneira correta, até mesmo para o seu organismo não estranhar. E fazer esses procedimentos com profissionais habilitados para isso, né? Como o biomédico, tem outras profissões que fazem também, mas que estudaram e têm habilitação para isso. Biomédicos, farmacêuticos, médicos, né? Então, a gente vê hoje pessoas, né, fazendo por aí mais em conta, mas tem que prestar atenção. Essa pessoa vai fazer de uma forma segura? Usa produtos de confiança, produtos corretos, né? Então, acho que isso é bem... Sim, é bem importante. Uma coisa que eu falo para meus pacientes também, não tenho medo de perguntar. Tudo que vocês quiserem, não tenho medo, não se sintam acanhados de perguntar, às vezes eles têm vergonha. Mas pergunte tudo, qualquer dúvida, pergunta. Você quer ver o produto? Às vezes eu preparo o produto ali na frente, mas tem gente que não gosta de olhar porque não gosta de ver a agulha. Mas tá aqui, tá tudo. Então, essa sinceridade, ser aberto com o paciente, mas isso é muito importante. As pessoas às vezes têm vergonha de perguntar, né? Mas eu sempre falo também, não existe perguntas bobas ou perguntas que não são importantes. Se a dúvida é sua, ela é importante. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Não. Né? O que então, para mim é óbvio. Uma consulta com dúvida. Sim. O que para mim é óbvio, porque eu lido com aquilo todo dia, para o outro não é. Então, a gente tem que... Às vezes alguém estudou um pouquinho antes da outra pessoa, não, e é normal. Então, Rally, mas está chegando ao fim do tempo. Passou super rápido. Não, passou rápido. Passou voando. Adorei ter você aqui. Estou feliz de ter aceitado o meu convite. Adorei o nosso bate-papo. E quer deixar algum contato seu, alguma coisa? Fica à vontade. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Muito legal, muito bacana poder estar aqui. Espero ter esclarecido, espero ter sido aí para quem está escutando a gente, que tenha gostado bastante. Hoje eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, né? E eu trabalho atualmente aqui na clínica, na Botoclinic, no Shopping Center Valley. Então, quem quiser pode passar lá. É facinho, acesso, todo mundo conhece, Center Valley. Então, podem ir lá, podem marcar sua avaliação para a gente conversar. Meu Instagram está por aqui também. Né? E é isso. E é isso. Muito obrigada, Halima. Muito obrigada, pessoal. Todos que estão aqui nesse feriado de 7 de setembro assistindo com a gente. Muita informação aqui de qualidade com profissionais para vocês. Muito obrigada e boa noite a todos e até o próximo programa Momento